Oiê, eu sou a Esther, se você ainda não me conhece, muito prazer. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Tô aqui com a pele quase pronta, mas decidi parar pra falar com vocês. Gosto muito desses momentos aqui que a gente tem, que eu posso falar com vocês, que vocês me escutem e a gente se entende. E hoje eu coloquei até o microfone porque a câmera tá um pouquinho longe para que vocês possam me ouvir muito bem. Hoje nós vamos falar sobre amizades. Eu sou uma pessoa que amo ter pessoas ao meu redor. Eu não sou uma pessoa introvertida, pelo contrário, eu sou uma pessoa super extrovertida. Então onde eu chego eu já faço amizade, já começo a conversar, eu elogio a pessoa. Eu gostei da sua saia, eu achei, nossa, que bonita que você é. Eu gostei do seu cabelo. E aí eu já começo a criar amizade com as pessoas. Eu acho que por eu ser espontânea, assim, as pessoas, né, olham e falam, nossa, que legal, diferente e tal. E eu acredito que todo mundo tem seu jeitinho único de ser. Ainda que a pessoa não seja extrovertida, ela seja mais introvertida. Quando você chega pra conversar com ela, e aí ela consegue ter um diálogo legal com você, e aí as coisas fluem, né? Do ano, muitas coisas aconteceram, e no começo do ano também, porque eu tava prestes a casar. Então, quando você tá perto do casamento, eu não sabia muito disso, né? Mas as pessoas sempre falam que começa muitas coisas a acontecerem negativamente. E realmente é uma verdade, porque muitas coisas aconteceram comigo. E dá um medo, e dá um desespero, e eu tô fazendo a coisa certa, ai meu Deus do céu, e agora? Mas quando você começa, né, você dá o passo de fé, as coisas começam a fluir, começam a acontecer e vai tudo dando certo. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre isso, né? Só tô dando um spoilerzinho aqui. Passei por momentos que algumas pessoas se afastaram de mim, e isso me doeu muito. Eu fiquei muito sentida, porque como vocês sabem, eu não moro no Brasil. Então, quando você mora fora, as amizades que você tem acabam se tornando sua família. E quando essas pessoas acabam se afastando, decidem se afastar de você, isso dói um pouco. Machuca, porque nós temos sentimentos, ainda mais quando você não sabe por que a pessoa tá se afastando. Você fala, poxa, eu não sei, eu não fiz nada, mas por que essa pessoa tá decidindo se afastar de mim? E é um pouco dolorido, né? E eu tava muito triste, e tem eu já falei dela aqui, a Sandra, eu falando com ela, quando eu tava triste, sabe, ela falou assim, Esther, não queira trazer pra sua vida aquilo que Deus tirou. E por alguns segundos eu parei e eu comecei a pensar sobre muitas coisas, né, depois que ela falou aquilo, e começou a vir frases assim, né, Deus ouve o que você não ouve, Deus vê o que você não vê, e aí eu comecei a falar assim, nossa, você tá certa. E meu coração descansou porque eu não estava em paz com aquele afastamento. Eu passei a entender que algumas pessoas passaram por nossa vida, não é para sempre, né? Existe às vezes, uma data de validade e nós temos que entender isso, aceitar isso e viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de sabedoria, sem esperar nada de ninguém, sem criar expectativas nas pessoas, porque pessoas decepcionam. Eu sou um ser humano, então eu decepciono, outras pessoas me decepcionam, mas a forma que eu lido com isso diz muito sobre mim, né? Como que eu tô lidando com essa situação diz muito, 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 e me ajuda a entender aonde eu quero chegar e quem eu quero carregar na minha vida. Então, se alguém decide se afastar, quem sou eu para ficar querendo que essa pessoa permaneça na minha vida? Isso não é só sobre amizade, mas também sobre relacionamento. Imagine comigo, a pessoa não quer estar com você, a pessoa não tá dando a mínima pra você e você quer que aquela pessoa permaneça ali na sua vida. Que proveito tem estar com alguém que não quer estar com você, sabe? Que não gosta da sua companhia, que não quer a sua companhia, porque quem quer estar com você, quem gosta de você, faz esforço, demonstra. E eu falo isso porque antes de eu encontrar meu esposo, a gente passa por experiências e a gente vê o quanto cada um se esforça, né? Então, assim, desde que eu conheço o meu esposo, que nós éramos amigos, ele sempre fez muito, assim, pela minha pessoa, por querer estar perto de mim, como amigos. E depois que nós começamos a se relacionar, ainda mais, sabe? Sempre me tratou muito bem, com carinho, com atenção. E eu via que ele movia das tripas do coração pra estar comigo. Então, amizades também demonstram isso. Às vezes você faz tanto esforço pra estar ali com aquela pessoa, você marca o encontro, aquela pessoa desmarca em cima da hora, não te pede uma desculpa, não fala, olha, desculpa, eu não tô bem, eu não quero ir, mas simplesmente, ai, não vai dar e ponto, sabe? Desmerecendo a sua pessoa, o seu tempo. E o nosso tempo é algo muito precioso. E tirar um tempo da sua vida pra estar com alguém que você gosta, pra
ter aquele momento com aquela pessoa é algo muito especial. Quando alguém tira esse tempo da vida dela para estar comigo, eu aprecio muito isso, porque eu sei o quanto é difícil a gente separar um tempinho para estar com alguém. A minha vida, ela é bem corrida, então assim, eu tô sempre muito ocupada, sempre fazendo muitas coisas, mas eu não deixo de tirar um tempo para estar com as pessoas que eu gosto, sabe? Para estar com as minhas amigas que eu gosto, porque eu acredito piamente que nós precisamos um dos outros. Que, por exemplo, eu casei, mas eu não quero ficar só com o meu esposo. Eu não tenho tempo com as minhas amigas, eu quero viver a minha vida normal. E é sobre isso. Mas é impossível querer que as pessoas estejam na minha vida quando elas não querem. Então, o que eu quero dizer pra você hoje? Algumas pessoas, elas vão se afastar da sua vida. Elas vão sair de perto de você porque o tempo dela acabou, né, na sua vida, e é tempo de recomeçar, de viver outras experiências com novas pessoas. E eu acredito piamente que quando nós oramos ao Senhor, quando nós pedimos para Ele ouve as nossas orações. E eu sempre falo uma coisa para Deus: Senhor, me apresenta os seus amigos, me apresenta as pessoas que te amam, que gostam de estar perto do Senhor. Mas obviamente que eu também falo para Deus me apresentar para as pessoas que precisam de mim, porque assim, que engraçado seria estar só com as pessoas que falam a mesma língua que eu, que têm os mesmos pensamentos que eu. Que ironia do destino. Que ironia seria, porque estar com pessoas que pensam diferente da gente, que têm regiões diferentes, que vivem diferentes, elas também têm muito a nos ensinar. E eu amadureci muito desde que eu vim morar nos Estados Unidos, porque eu conheci muitas pessoas diferentes de mim, com pensamentos totalmente diferentes, com um estilo de vida totalmente diferente, mas isso não me torna melhor do que eles e nem eles melhores do que eu. Pelo contrário, a gente aprende com eles, vive a experiência que a gente tem que viver e segue os nossos caminhos. O que a gente deixa são as lembranças para essas pessoas. Eu sei que eu fiz o bem, eu sei que eu fiz a minha parte, ainda que eu não seja uma pessoa perfeita. Eu acredito assim, que por exemplo, se você tem amizade com alguém, você conversa com aquela pessoa, todos os dias tá ali falando com ela, e você errou, você falhou em uma coisa, e aquela pessoa simplesmente te ignorar e virar as costas para você, o que você representa para essa pessoa? Nada. Eu acho que isso é muito injusto, você descartar alguém como se a pessoa fosse algo descartável, né? Honestamente dizendo. Eu acho que isso é muito injusto do ser humano. Mas algumas pessoas, infelizmente, agem assim hoje em dia. A própria palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vão se esfriar. Porque as pessoas, elas só pensam nelas, né? O egoísmo, onde é sobre mim, sobre mim, sobre mim, e se esquece do outro. E isso é bem triste, né? É bem decepcionante, mas que faz parte da vida. Eu aprendi muitas coisas com tudo isso e tenho aprendido a não colocar as minhas expectativas sobre as pessoas, a não permitir que a atitude das outras pessoas interfiram no meu caráter, interfiram na minha forma de ser. E o melhor ainda, amar as pessoas pelo que elas são e respeitar as decisões que elas tomam, mesmo quando elas decidem partir da minha vida. Eu acho que é o segredo de tudo pra gente ficar bem, porque quando você fica com aquela mágoa, com aquele rancor, você só tá fazendo mal pra você mesmo, você fica se questionando, se perguntando, e cada um tem as suas próprias respostas. A pessoa sabe porque ela decidiu ir embora, e você também sabe no seu íntimo que você deu o seu melhor. Agora, quando você não foi aquela pessoa que você deveria ser, talvez você possa pensar e refletir, falou, eu posso ser melhor, eu posso melhorar, eu posso ser um amigo melhor, eu posso ser uma esposa melhor, eu posso ser um filho melhor, porque nós somos seres humanos e nós estamos em constante evolução. Nós temos sempre algo a melhorar, ninguém é perfeito. A única pessoa perfeita que esteve nessa terra foi Jesus, e ele não está mais aqui, exatamente porque ele é o símbolo da perfeição. Esse mundo não merece ele, né? Nós não merecemos. Mas, mais importante do que estar focada em nós mesmos, é pensar também sobre o outro, né? O que aconteceu que o outro foi embora, por que ele decidiu. Às vezes é sobre ele mesmo, às vezes é sobre alguma atitude minha, e vale a pena a gente repensar. Mas nós não podemos anular os nossos sentimentos por causa das outras pessoas. Nós não podemos nos anular porque a outra pessoa decidiu partir, porque a outra pessoa não decidiu ficar. Nós também temos sentimentos, nós também somos seres humanos, e a vida se resume sobre isso. Então, que hoje você entenda uma coisa.
Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo certo para cada coisa debaixo dos céus. E aí mais para frente vai dizendo que há tempo de de plantar e há tempo de colher, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Então eu acredito que realmente embaixo dos céus há um tempo para todas as coisas. Então, se algumas pessoas se afastam é porque é o tempo de se afastar. E nós temos que entender isso. E o melhor de tudo, nós temos que entregar todas as nossas anseios, os nossos medos, os nossos questionamentos para o Senhor e pedir que Ele nos ajude e não criar dessas situações um roda-moinho na nossa vida para que a gente se perca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que nós estamos buscando por causa de pessoas, porque isso não vale a pena. Eu acho que quem tiver que estar com você na sua vida vai simplesmente estar, porque a vida é sobre isso, nós atraímos aquilo que nós entregamos e muitas das vezes se aquela pessoa ela não condiz com aquilo que você é, com o que você representa, você não fica junto, porque a própria Bíblia diz assim, que não andarão dois juntos se um não estiver de acordo. E não é só sobre relacionamento, mas é sobre pessoas, estar ali naquele meio. Por exemplo, você tá no meio de pessoas que todo mundo gosta de marrom, mas você é a única pessoa que gosta de branco, né? É um exemplo. E aí você vai se sentir, poxa, eu não caibo muito aqui, esse ambiente não é pra mim, aquele ambiente, ou você vai se tornar uma pessoa que gosta de marrom, ou você vai influenciar pessoas a gostarem de branco. Então, assim, é muito sobre isso, sabe? Então, basta a gente refletir, basta a gente saber o que nós, de fato, queremos para nossas vidas, entregar sempre as nossas amizades, os nossos sonhos, a nossa vida por um todo nas mãos de Deus e pedir a Ele que as pessoas que tiverem de estar na nossa vida esteja, mas aquelas que não provêm dele, que simplesmente se vão e que a gente tenha aí, né, boas lembranças e deixe boas lembranças para as pessoas, porque no final é sobre isso. Um beijo para você que assistiu esse vídeo até aqui, me deixa saber o que você achou. Muito obrigada e até mais. Tchau!